Muito bom dia, iniciando o nosso dia com mais uma meditação na Palavra de Deus. E o texto que nós vamos meditar hoje está lá em Isaías 12, verso 2. Está escrito: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Eu vejo assim que essas palavras são palavras muito poderosas e que nós, cristãos, nascidos de novo, deveríamos proclamá-las, diariamente, para que elas estivessem muito bem firmadas em nosso coração. Deus é a minha salvação. Ele, somente Ele, é minha libertação, é a minha prosperidade, meu bem-estar, minha vitória, minha cura e meu auxílio em todas as circunstâncias. Quando verdadeiramente Deus é nossa salvação, o resultado sempre será: confiarei e não temerei, como está lá no verso que nós lemos. Então, baseados nisso, é realmente possível viver uma vida livre de todos os medos? Porque parece que as pessoas hoje, eu digo assim, em todos os lugares, estão entregues a algum tipo de medo. Hoje em dia existe um certo temor graçando, no meio da população. Nós entendemos que o medo é uma das emoções base do ser humano, que nos acompanha desde os tempos mais primitivos. E o que é o medo? Ele trata-se exatamente de uma reação a algum perigo. E essa reação indica o quê? O momento de lutar, enfrentar ou fugir. No momento hoje que estamos vivenciando, em que o medo provocado por essa pandemia e as consequências, da, dessa pandemia na vida das pessoas, estão tomando conta da vida em geral. Então parece natural esse sentimento aparecer. E além dele, também alguma ansiedade. Não é preciso, a gente despender ali muitos ou maiores esclarecimentos sobre a seriedade, desse vírus que tem assolado o mundo. E também sobre a gravidade, e a mortalidade dele. Com isso, com todas essas coisas acontecendo ao nosso redor e as consequências disso, são comuns os pensamentos negativos e muitas vezes pensamentos aí catastróficos, principalmente aqueles relacionados à incerteza do futuro ante as diversas crises provocadas por essa pandemia. Então, o que aparece? Aparece o medo, refletido pelo quê? Pelo temor das crises econômicas, da saúde, da quebra ou dos relacionamentos mais diversos, do desemprego. Mas quando esse sentimento se transforma em angústia exagerada, às vezes até irracional, persistente, é preciso atenção. Agora, o que podemos fazer? Como cristãos, o que nós podemos fazer? Davi, que passou por situações de muita opressão também durante a sua vida, no Salmo 27:1, ele diz: O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? Então, em outras palavras, Davi expressou nesse texto
que o Senhor Deus, não importa a circunstância, é a nossa libertação, a nossa prosperidade, o nosso bem-estar, a nossa vitória, a cura e a ajuda que tanto precisamos. Então, visto que servimos a esse Deus através da nossa fé em Cristo Jesus, a quem temeremos? Visto também que esse Deus inclui todos esses aspectos no seu cuidado sobre os seus filhos, sobre aqueles nascidos de novo pela fé em Cristo Jesus. O Salmo 34:4 diz: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Deus e nos encoraja sempre. Lá em João 14:27 está escrito: Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. E a palavra de Deus nos dá uma ordenança lá em Filipenses 1:28. Está escrito: Em nada estejam intimidados pelos adversários, sejam eles quais forem, sejam quais circunstâncias que podemos encarar como adversários, né, em nossa vida. No Salmo 62:1 está escrito: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Deus é chamado de o Senhor Deus da minha salvação, como está lá no Salmo 88:1. Então, em um mundo, né, que nós, nesse momento em que os homens estão procurando respostas, socorro, soluções em toda parte, a Bíblia nos mostra que Deus conclama a todos. E ele diz lá em Isaías 45:22, Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele está dizendo, olhem para mim, me busquem, se aproximem e encontrarão libertação, restauração, prosperidade, vitória, cura, ajuda e conforto. O apóstolo Paulo, numa carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, escreveu sobre o Evangelho. Ele diz lá, porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A fé em Cristo Jesus, o novo nascimento por Cristo Jesus, entrarmos na vida eterna hoje, pela fé em Cristo Jesus, aí nós temos sobre nós o poder de Deus para nossa salvação. E é oferecida gratuitamente a todos. Deus está falando a todos. A todos. Ele diz ali, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Somente em Deus está toda a salvação. O profeta Jeremias escreveu lá no capítulo 3, verso 23, assim, de fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, em nosso Deus, está a salvação de seu povo. Tem gente correndo para todo lado, atrás de soluções em todo lado. Aí tem a ver com a agitação idólatra, né? E o murmúrio nos montes. Sempre muitos levados a engano, mas não indo na direção certa, que é exatamente o Deus vivo e verdadeiro através da fé em Cristo Jesus, pois que nele está a salvação.
como cristãos nascidos de novo pela fé no Senhor Jesus, Deus, ele está pronto a nos atender, a nos responder em todas as nossas necessidades. Mas a chave é crer, buscá-lo. Jesus Cristo é a porta de entrada para essa tão tremenda salvação que podemos experimentar agora. Quando Jesus ainda era pequeno e foi ser apresentado no templo, Simeão segurou, nos braços e ele bendisse a Deus e disse: pois os meus olhos viram a tua salvação. Então, como cristãos nascidos de novo, como diria que verdadeiramente conhecem seu Deus e o têm como Deus da salvação, nós podemos ser um povo confiante e alegre, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Em 1 Samuel 2:1 está escrito: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O Salmo 13:5 está escrito: contudo, eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Abacuque 3:18 está escrito: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, como cristãos verdadeiros, nunca devemos negligenciar tão grande salvação que nos é oferecida por Deus através de Cristo Jesus. Em Hebreus 2:3 está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Uma certeza nós podemos ter: estamos em Deus prontos a enfrentar o medo e o temor desses tempos de crise, porque nós sabemos quem é o Deus a quem servimos. O Deus vivo e verdadeiro que nos concede, por Jesus Cristo, a salvação, a vida eterna a partir de agora e a salvação de todas as situações que podem nos acometer nesses tempos incertos. Podemos, como cristãos, viver em paz e alegria sem nos abatermos por nada que esteja nos cercando. Sejam elas ou eles, o temor das crises econômicas, o temor sobre a saúde, o de relacionamentos diversos, do desemprego, de tudo aquilo que pode tentar nos afligir. Mas nós, em Cristo Jesus, declaramos e podemos declarar: eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Que possamos meditar nesses versículos que falamos ou nesse tema que nós trouxemos. Não importa o momento, não importa o que nos cerca, nós temos que buscar a Deus, buscarmos somente a Ele através de Cristo Jesus, pois nele reside toda a salvação. E quando eu digo salvação, é exatamente isso, não só a vida eterna, mas o livramento de todas essas coisas que estão acontecendo, crises econômicas, de saúde, desemprego e tudo mais. Amém?
Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Cristo Jesus.